Boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Tudo Tudo bem? bem? Bem também. Sejam bem-vindos. Vamos chegando. Tatiele, só na hora que eu fui ver a ata, que eu estava colocando as notas, que eu vi que são duas Tatieles. Você sabia disso? Sim, eu tinha reparado no grupo da sala. Ah, tá. Que tinha um grupo. Só que tem uma que é com TH. Você não é. Não, E você tem eu apelido? achei. Você tem apelido de Tati? Tenho. Normalmente ninguém nem sabe meu nome. Eu conheço uma Tatiele que acha chamam de Tati também. Eu fiquei surpresa, porque nunca na minha vida, nunca aconteceu de ter outra Tatiele na mesma sala. É? Sim, Interessante. Primeira vez na faculdade. Vai ficar por tempão, hein? pois é, Bom, tomara que fiquem as duas. se Deus quiser. Amém. Gente, só deu 11 pessoas. O pessoal estava comentando se ia participar ou não, porque hoje é correção de prova. Como é que tá a animação do povo? Eles devem estar olhando no Ava também sobre o link. Agora que o meu foi aparecer também, não tinha aparecido mais cedo. Eu mandei para a Suzane, mas ela não visualizou. Aí quando eu olhei agora umas 6h30, que eu vi que ela não tinha visualizado, é que eu coloquei na plataforma. Ah, sim. Então foi por isso. Deve que logo eles entram. O Ailton tá chegando. Eu até agora estou sentindo falta de ver alguém. Eu estou vendo um monte de janela preta. Isso me dá uma solidão Nossa, tão mas se a grande. senhora me ver, a senhora vai assustar. Vou não. Prometo que eu não vou assustar. O professor Fernando colocou no grupo dos professores, eu morri de rir, que aula de EAD é igual sessão de espiritismo, que a gente fica assim, Carlos, você tá aí? Fala comigo para eu ver se você tá aí. Meu Deus do céu, aparece. Eu ri muito. Falei, nossa, tá muito eu aqui, igual eu tô E é aqui real agora. mesmo, viu? Real oficial. Não sei quem tá aqui comigo. Todo mundo caladinho. Só a Isabela falando comigo. Deixa eu pegar minha ata. Bom, enquanto o pessoal não estiver chegando aos poucos, eu quero dizer o seguinte: eu já peguei as notas na plataforma, né, lá no Ava, e lancei aqui na ata, os pós-aulas também. Aí eu tô um pouco preocupada porque o documentário das meninas grávidas que eu pedi para vocês fazerem o trabalho, que tem um peso grande na nota, tem muita gente, mas assim, muita mesmo, que ainda não colocou lá. E aí, eu tô um pouco preocupada. Eu sei que o prazo foi estendido agora pro dia 30. Ah, não, gente, tira o pé da minha janta, põe esse trem aí logo para eu poder terminar minha ata logo, por favor. Quem tá aqui que não fez? Quer ver? Deixa eu achar. Começa a falar Trabalho, nome. professor? Eu fiz, só vou dar uma conferida aqui, porque vai que eu erro Isabela, hoje. você fez. Qual Isabela que Ai, você graças a Deus. é? Eduarda? Isabela Eduarda, Tá, isso. você fez. A Tatiele, que tá aqui conversando comigo, fez, e a outra com TH também. Agora. Tati, Oi. eu refiz e mandei ontem de novo. Eu dei uma lida e refiz de novo e mandei ontem. Ai, Aldrin, eu abri hoje e não tava, não. Não tava, não? Eu vou olhar aqui de novo, então. Porque é o meu Tava. e o da Brenda. Tá. Professor, o meu apareceu? Quem falou? Giovana.
Giovana? Isso. Apareceu. Bom, eu já vou começar, porque o povo não chega. As correções que foram feitas até agora nas outras turmas foram bem tranquilas, tá? Como que eu costumo proceder? Eu não fico lendo a prova, não. Eu faço uma leitura mais dinâmica, dou uma discutida na questão. Se não tem dúvida, a gente prossegue para a próxima. Se tiver dúvida ou se tiver algum erro de gabarito, a gente conversa. E se realmente nós chegarmos juntos à conclusão de que tem um erro da minha parte, eu não tenho problema nenhum em aceitar que eu errei e aí eu falo com vocês que vou fazer a correção no gabarito. E quando a gente corrige o gabarito, automaticamente o sistema dá ponto para quem fez a resposta correta, tá certo? Então eu vou seguir desse mesmo formato. Oi, Márcia, que bom que você chegou com seu vídeo aberto. Eu tô aqui me sentindo solitária, só eu apareço aqui nessa correção. Nossa, que coisa absurda. Olha só. A Isabela, obrigada. Vou fazer companhia. Obrigada. Nem o Ailton não apareceu hoje, eu tô estranhando. Boa noite. Boa noite. O Ailton geralmente é o primeiro que abre a câmera, ele tá ali escondidinho, achando que eu não vi que ele chegou. Ó, aí, Ailton. Tava arrumando o cabelo, fazendo uma escova. Entendi. Pessoal, o Murilo não chegou aqui ainda, mas eu queria perguntar para vocês, como que ficou aquela questão? Não foi nessa turma aqui que a gente ia fazer uma ação solidária? Ou eu tô viajando? Exatamente. Acho que era Matheus, não era não? O Murilo é o aluno que veio trazer o nome da pessoa, né? Pois é, mas é... Bom, pelo menos aqui teve essa conversa uns dias atrás. Então, e vocês finalizaram? Porque eu falei que queria participar e ninguém falou nada comigo. Não, ele não falou mais nada, não falou no grupo, aí nós estamos esperando. Eu estou esperando também. Então, vou esperar ele aparecer aqui também para a gente dar uma agilizada nisso aí, né? Porque a gente falou que queria ajudar e agora não pode morrer, não. Deixar morrer à vontade, não. Vou compartilhar a tela para mostrar para vocês a prova. A Sandy no chat, eu fiz também, sou uma aluna exemplar. Tá bom, Sandy, deixa eu ver se realmente você fez. Fez mesmo, tá certinho, tá aqui seu trabalho. Márcia, você não colocou seu trabalho lá na plataforma ainda, não? Coloquei, hoje à tarde, no finalzinho da tarde. Ah, é porque uma mensagem. Eu olhei mais cedo, então, é por isso que eu não vi. Não, eu coloquei no final da tarde. Ok. Vocês estão vendo a prova? Então, eu tenho 20 questões, cada um de vocês fez as 10 aleatórias, que o sistema pesca aleatoriamente, né? Eu vou fazer a leitura igual eu falei para vocês, uma leitura mais dinâmica, e as questões que tiver dúvida a gente vai parando, ok? Márcia, você falou, foi comigo? Seu microfone está desligado. Desculpa, eu estava falando com a minha nora. Ah, não, então tudo bem. Eu vi sua boca mexendo e pensei, será que ela está falando aqui comigo? Não, desculpa. Imagina, não tem problema não. A questão 1, acho que ela foi super tranquila, assim como muitas outras, eu copiei a frase do livro e colei aqui de presente para vocês, para não ter erro, para não ter dúvida. O processo da puberdade leva geralmente 3 a 4 anos para ambos os sexos. 1, os caracteres sexuais primários são os órgãos reprodutivos. 2, os caracteres sexuais secundários são outros sinais fisiológicos. 3, o primeiro sinal de maturidade na menina é a menarca e no menino é o espermarca. As 3 estão corretas. Alguma dúvida nessa questão? Se não tivesse ninguém falar eu continuo.
Então, eu vou continuar. Número 2. Estudos de imagiamento revelam que o cérebro do adolescente ainda não está totalmente maduro. Eu lembro que a gente conversou bastante sobre isso, inclusive a gente falou da questão da maioridade penal, que o adolescente, inclusive, não pode ainda ser considerado responsável pelos seus atos, né? Judicialmente falando. Os adolescentes processam a informação sobre as emoções diferente dos adultos, tá certo? Portanto, os adolescentes podem ser considerados responsáveis pelos seus atos? Tá errado, ele não pode ser responsável. Então, a letra D está correta, a 1 está correta e a 2 está falsa. 3. Você pôs o lixo? Com base em uma visão teórica sobre a adolescência, vamos de novo ler essas frases. A adolescência é marcada pela busca da identidade? Sim, a gente conversou sobre isso. 2. A adolescência é um período de crises espirituais recorrentes? Sim, tem adolescente que às vezes não quer mais ir na igreja que os pais o levavam, não quer seguir mais aquela religião, quer conhecer outra e troca de um monte de vezes. 3. O adolescente apresenta contradições sucessivas na sua conduta? Sim, tem dia que ele é um pouco mais maduro, tem dia que ele é um pouco mais meninão. Então, as 3 afirmativas estão corretas. É a última alternativa que deve ser marcada. No caso da minha prova, né? Porque na prova de vocês, essas alternativas mudam de lugar. Se vocês tentarem dar cola ou pegar cola com alguém, vocês têm que saber disso, gente. As questões mudam de lugar. Essa sala aqui é muito séria, ninguém fez isso, não. Eu só tô brincando. Nessa questão, pode ser que tenha alguma coisa para a gente discutir. Porque teve uma outra turma que, em outro ano, discutiu comigo essa questão. Vamos lá. Acerca do desenvolvimento cognitivo da adolescência. Vamos ler as afirmativas e ver qual que está certa. 1. Desenvolve-se a capacidade do pensamento abstrato? Sim, segundo Piaget, é quando começa o desenvolvimento desse tipo de pensamento. 2. O pensamento imaturo persiste em algumas atitudes? Persiste. Tem adolescente que quer ganhar presente no Dia das Crianças. Então, a 2 também está certo. 3. As características físicas não desempenham um papel importante na formação do autoconceito? Como não? E o transtorno alimentar, que a gente fala da autoimagem? Então, essa está errada. E 4. A intensidade e a intimidade das amizades estão em parte relacionadas ao seu desenvolvimento cognitivo. Essa também está errada. Por que que ela está errada? Porque a gente está falando de desenvolvimento cognitivo e não de desenvolvimento psicossocial. E a amizade é desenvolvimento psicossocial. Elas estão até separadas em 2 capítulos diferentes. Então, é a 1 e a 2 que está correta. Alguém tem dúvida nessa questão? Não? Nossa, eu estou me sentindo muito sozinha. 5. O Erickson, ele sempre estuda o desenvolvimento, chamando desenvolvimento psicossocial. E ele sempre fala de crises, né? E a crise que surge na adolescência é aquela sobre a maturação do ego. Segundo essa teoria, qual alternativa a gente tem que marcar? A letra B, que fala que o esforço do adolescente é para compreender sua identidade, é aquela busca mesmo de compreensão. É parte de um processo saudável e é fundamentado nas realizações dos outros estágios, ou seja, da primeira, da segunda infância. E ele estabelece as bases para enfrentar as crises da vida adulta. Então, essa letra B é a alternativa correta. Ok? Número 6. Quanto à adolescência, vamos marcar a alternativa incorreta.
Gente, eu esqueci, não sei se eu falei para vocês, mas eu vou falar para as próximas VAs vocês estarem atentos. Eu não faço pegadinha. Quando a resposta é óbvia, a resposta é óbvia mesmo. Talvez tem gente que fica assim, não é possível, tá muito óbvio, não é possível que essa aqui é a resposta correta. Mas pode confiar, eu não faço pegadinha. Então, a que está incorreta aqui na número 6 é a letra B, que fala assim que a adolescência dura dos 12 aos 18, tá certo? Em todas as culturas. Lembra que a gente falou que a adolescência é uma construção social? Tem cultura que leva em consideração a adolescência, tem cultura que não leva. Tem no nosso livro uma menina sendo dada em casamento aos 8 anos de idade, e a gente falou sobre a questão da globalização. Lembra? Tem gente falando comigo no chat e eu não tô vendo o chat. Peraí, deixa eu ver se eu consigo ver mesmo compartilhando a tela. Aí eu não vejo. Alguém lê? Márcia, lê para mim o que tá no chat. Aqui a Sandy falou assim que não confia não, todo professor fala isso. E riu. Mas, gente... A Audrey também riu e eu também ri. Ah, então não era nada perguntando para mim, não. Era só, não, era só achando graça. Porque Tá, esse negócio de pegadinha todo professor faz, né? não, mas eu fica não faço, sempre meio não. assim. Pode confiar em mim, eu tô falando sério. A 7, aí essa não é pegadinha mesmo, é um presente de Dia das Crianças para os adolescentes da nossa turma. Apresenta como particularidades essenciais restrição calórica, medo de ganhar peso, de engordar, perturbação a respeito da própria forma. Essas são características da anorexia nervosa. Sem sombra de dúvida, a bulimia não tem essa questão com ficar sem comer. Pelo contrário, a bulimia tem a compulsão alimentar e depois o vômito. Então, não falou de vômito aqui, então não marca bulimia. Preocupou demais com o peso e com a imagem e com caloria, anorexia nervosa. Essa nem se eu quisesse eu errava. Nem se você quisesse, você errava. Não. Tem uma outra mais na frente que é muito parecida com essa, que a resposta é a mesma. A minha ideia foi assim, colocar duas questões de anorexia nervosa para aparecer para todo mundo. Mas teve gente que acabou, às vezes, ficando com as duas. E deve ter gente que pensou assim, não é possível que as duas tenham a mesma resposta. Mas tem, as duas são anorexia nervosa, tá? 8. Para Nobel, a adolescência se caracteriza por ser uma fase de desenvolvimento em que o indivíduo estabelece a sua identidade adulta a partir de identificações da infância, principalmente no seu relacionamento com os pais. Levando essa vertente teórica em consideração, vamos marcar a alternativa correta. Consolidação do sistema de valores pessoais. Essa é a resposta correta. Por que não é a outra? Olha a letra B, independência econômica. Adolescente quando independência econômica? Não, tá errado. Estabelecimento de uma relação ainda conflituosa com a outra geração? Também não. Definição da identidade sexual? Também não. Então, a única que está correta é a consolidação do sistema de valores. Ok? Posso prosseguir? 9 é a que eu acabei de falar agora há pouco. É mais ou menos repetida. Como se chama? Só começa diferente. Como se chama o transtorno caracterizado? Aí dá todas as características. Anorexia nervosa. Alguém foi atrás para saber qual seria... O que é essas outras aí? Narcolepsia, encoprese, borderline? Vocês foram atrás? Borderline eu já li a respeito. Uhum. A depressão eu conheço também. Só a narcolepsia não tem a ver com defunto, não? Sei não. Depois vocês vão atrás para ver o que é encoprese e narcolepsia, que não tem nada a ver com anorexia nervosa. Essa daí foi presente mesmo. Sobre a adolescência, ainda,
nós vamos marcar a alternativa incorreta. Eu não vou ler esse tanto de coisa aqui não, eu vou logo para a questão certa, tá? Apesar da adolescência ser considerada por muitos como um fenômeno universal, pronto, já matou a charada, tá errado. Ou seja, acontece em todos os povos, em todos os lugares. Não acontece. Tem culturas que não aceitam a adolescência, não concebem como uma fase. Então, essa alternativa está incorreta. E a 11 também fala de adolescência, também para marcar a incorreta. A letra B fala que a adolescência tem aspectos psicológicos, sociais, espirituais, está certo. A letra C fala que o adolescente passa por transformações físicas, está certo. Letra D fala que o adolescente está em busca de uma questão existencial, justifica às vezes porque que ele se movimenta entre ideologias e religiões, tá certa. Então a única alternativa errada é a primeira, que diz que na adolescência o respeito às leis e o controle interventivo são essenciais. Aí fala assim, cabe aos pais reprimir as revoltas. Gente, nós conversamos sobre isso, que com o adolescente vai funcionar qual estilo de parentalidade? A parentalidade democrática. Então, não é essa aqui, autoritária, que vai reprimir, que vai proibir. A gente falou muito sobre o diálogo dos pais adolescentes com os adolescentes. Então, essa daqui também está bem clara, né? A 12, os conflitos entre os adolescentes e seus pais normalmente se referem à quantidade de liberdade que o adolescente quer. Vamos marcar a alternativa correta. Agora que apareceu o chat para mim. Os conflitos entre adolescentes e seus pais são mais intensos no final da adolescência, quando o adolescente quer pegar o carro. Não, tá errado. Não tem nada a ver. Os conflitos entre adolescentes e seus pais começam no início da adolescência e só pioram. Misericórdia, coitado dos pais de adolescentes, se só piorasse. Não, vai só melhorando. C. Raramente os adolescentes entram em conflito com os pais no início da adolescência? Não, não é raro. É o início que é mais complicadinho. Então, qual que é a alternativa correta? A letra D. Geralmente, os conflitos entre adolescentes e seus pais se iniciam ou aumentam no início da adolescência, estabilizam no meio da adolescência e reduzem no final da adolescência. Então, essa é a alternativa correta. 13. Cadê meu cursor? Aqui. Acerca do relacionamento entre o adolescente e a sua família, vamos marcar a incorreta. Bom, já é a primeira, não vou nem ter que ler as outras. A rebeldia é algo incomum em sociedades ocidentais. Os adolescentes rebeldes precisam de ajuda especial. Não, gente, a rebeldia ela é comum. Ela não é padrão. A gente até falou que é um mito achar que todo adolescente é rebelde. Isso é um mito. Mas que acontece com muita frequência o comportamento rebelde na adolescência, e isso acontece. Então, essa é a alternativa incorreta, dizer que a rebeldia é incomum. Por que a 4 não está errada? Tem gente que marcou a 4, né? A 4 está assim, ó. Para os psicólogos, o adolescente se rebelar é bem aceitável e é considerado sinal de que o indivíduo está saudável. Por que ela não está errada? Essa questão aqui não está dizendo que o adolescente diz que tem que aceitar o adolescente, a rebeldia dele, que tem que ser permissivo. Não é isso, não. Mas é um comportamento natural. Então, nesse sentido que ele é aceitável, ele não foge do padrão. E é muito melhor um adolescente que se revolta, que se expressa, ele é melhor porque os pais têm condição de saber o que ele precisa, se ele está precisando de uma ajuda, se ele precisa de uma terapia, se ele precisa... É muito melhor quando ele se manifesta do que aquele adolescente que se fecha,
aquele adolescente que se isola, aquele adolescente que não quer conversar com nada, com ninguém. Então, nesse sentido que está falando aí, que para os psicólogos é muito mais aceitável e considerado saudável o adolescente se rebelar. Porque se ele ficar calado, pode ser muito pior. Ninguém sabe o que ele está sentindo, ele pode se automutilar, ele pode ter ideação suicida, e isso pode ser mais perigoso. Tá bom? Ailton, você quer falar alguma coisa? Sua janelinha acendeu. Quer não? Então eu vou prosseguir. Estou quase terminando, ninguém falou nada. Daqui a pouco a gente termina a aula só num link, se brincar. A última sobre os adolescentes. Essa também foi presentinho para vocês, porque a gente falou muito sobre o Kober e o desenvolvimento da moral. E aí eu coloquei todo o conceito do desenvolvimento moral e perguntei, quem fez isso? E pus um monte de nome aí, nada a ver. E o Lawrence Kober, que é o nome dele. Então, a letra B é a alternativa correta. Ninguém errou essa não, né, gente? Eu não posso nem falar se eu errei, se eu acertei, porque eu não lembro mais. Você não lembra não, Márcia? Eu acho que eu só fiz uma tentativa, não deu para eu fazer a segunda. Também não. E eu não lembro, porque é tanta coisa nessas provas que faz de brincadeira. Sim. Penso. A 15, Eu não aqui sei na... se essa caiu para mim, né? Porque é assim, tem hora que não cai, né? tem algumas que não vão cair. Vamos ver agora se o povo acorda, se vocês vão conversar comigo, mais gente além da Márcia e da Isabela, nessa número 15 aqui, porque há controvérsias na número 15. Vamos ver o que está falando aqui. Aqui já está falando de jovem, não está falando de adolescente, tá? Os jovens estão iniciando o uso de bebidas alcoólicas cada vez mais cedo, portanto é preciso desenvolver estratégias para lidar com esse problema. Não tendo a ilusão de que eles vão deixar de beber. É necessário fazer o quê? Informar as consequências da bebida, conscientizar, trazer uma adoção de atitudes que promovam a saúde e reduzam os riscos. Quais são as atitudes coerentes com a política de redução de danos do álcool? 1. Aumentar o intervalo entre uma dose e outra e alternar a bebida alcoólica com água ou com bebida sem álcool é uma redução de dano, de risco? Sim. Se vocês abrirem e procurarem a política de redução de danos, vocês vão encontrar isso. Inclusive na Europa, os bares e restaurantes, eles, quando as pessoas estão bebendo bebida alcoólica, eles naturalmente já servem água, sem ninguém estar pedindo. A água já fica disponível, porque já é uma consciência de que quem está bebendo álcool precisa alternar com a água, porque a água hidrata e reduz o dano que o álcool vai causar. Tudo bem? Realizar campanhas Se Beber Não Dirija, essa tá bem óbvia, né? Ela é também faz parte da política de redução de riscos. 3. Ser intolerante em qualquer situação com o consumo de bebida alcoólica. O que vocês acham dessa aqui? Eu acho que ela tá errada. Agora apareceu alguém. Quem tá falando? A Sandy? Eu falei, mas a Sandy também falou. Por que ela tá errada? Me convença. Eu fiquei na dúvida sobre ela, porque a intolerância, ela nunca foi um bom caminho para muitas coisas, né? Essa palavra intolerância aí, essa questão saiu para mim. Eu acho que eu errei, porque na minha lembrança, eu acho que eu não considerei ela como certa. Porque intolerância, em qualquer sentido, ela não é bom.
Aí foi por isso que eu acho que achava que ela estaria errada, né? Mas pelo jeito ela tá certa, né? Eu também Não, pensei o mesmo. Pensei a mesma coisa. Ainda mais que é Fábio, jovem. isso é pegadinha, porque essa palavra aí tira a gente da mão. não, Ainda ela não é pegadinha. que não faz pegadinha. Ela não é pegadinha, foi um erro da professora e o gabarito está errado. Ai, glória a Deus. Ah, tá. Glória a Deus, é ótimo. Glória a Deus. Porque eu acho que eu errei essa daí, por causa dessa palavra aí, a intolerância. Eu falei Exatamente, glória a Márcia. Deus, mas eu nem sei se eu marquei essa mesmo. Não, e eu lá na questão, lendo 1 milhão de vezes, para ter certeza que esse negócio aí não tava errado, entendeu? Porque eu ainda fiz a prova de novo, aí, entendeu? E ainda deu errado. Ainda deu errado. Porque eu falei assim, gente, não tem lógica, um trem desse tá certo, não tem condição. Onde que intolerante tá certo um negócio desse? Aham, se é uma política, né? E nós não estamos falando de adolescente, porque se fosse adolescente, realmente a gente tem que ser 100% intolerante com a bebida alcoólica, porque é proibido menor de idade beber. Inclusive, o número 4 fala isso. Não aprovar o consumo de bebidas para menores de idade. Então, a 4 está certa. Agora, quando a gente fala de jovem e fala ser intolerante em qualquer situação, ué, será que nem na casa dele ele pode beber uma taça de vinho, uma cerveja? Ele não vai dirigir? O que tem ele beber? Então, a resposta correta é a alternativa que fala que qual está certa é a 1, a 2 e a 4. Então, esse gabarito aqui está errado. Então, eu vou corrigir o gabarito e aí a prova automaticamente faz a repontuação. Tá bom? Então, se você marcou essa daí e não gostou dessa resposta aí, você pode ser contemplado agora com essa correção, tá bom? Tá ótimo. Então, tá Eu bom. recebo esses 5 pontos. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Número 16. Na idade adulta... Professora, Oi. a Milena, ela está falando aqui que vai precisar sair, porque lá está chovendo muito e a sogra dela tem medo de chuva. E está brigando com ela. Oh, meu Deus. Tá bom. A gente já está quase terminando, Milena, e acho que é só essa questão mesmo que tinham esse probleminha de gabarito. Nós vamos terminar esse link, gente. Se vocês quiserem continuar comigo, eu vou voltar, se não tiver dado tempo da gente falar tudo, mas eu acho que vai dar tempo. Aí a gente fez a correção da prova. E aí eu imploro para vocês, quem não pôs o trabalho lá no sistema, colocar para eu fazer a correção, tá certo? Tati, Oi. posso falar só rapidinho do Pode? trabalho? Quem tá falando? É a Audrey. Oi, Audrey. Não, é porque eu estava olhando aqui e eu não sei o que aconteceu, porque o meu tá constando que o trabalho já foi e ainda mandou o e-mail ontem, quando foi. Professora, a Eu vou senhora olhar tem de o novo, nome. Audrey, porque agora não tem jeito de eu olhar o sistema porque eu estou usando o Zoom, né? Uhum. Eu vou olhar de novo e se não tiver lá, eu peço para a Suzane te avisar. Tá bom, então. Quem Obrigada. mais falou A senhora comigo? tem. Eu, Marielle. Oi, Marielle. A senhora tem o nome de quem a senhora não recebeu o trabalho? Tenho. E o meu tá? Não sei, eu recebi. Ah, não, então tá bom. Obrigada. Por nada. Na idade adulta, a gente pode considerar psicologicamente maduro quem? Quem é instável no comportamento? Não, tá errada a primeira. Sabe distinguir quando está indefeso e quando não está? E quando tem controle sobre as circunstâncias da vida? Sim, é a letra B que está certa. Por que as outras são erradas? É incapaz de cuidar de si mesmo? Não, então não é adulto. É incapaz de enfrentar situações complexas? Não, então não é adulto. Então a resposta é a letra B. Sabe distinguir quando está indefeso, quando não está, sabe se controlar. Então essa está correta. A 17, copiada e colada também do livro. O tabagismo é considerado pela OMS a causa de morte evitável principal em todo o mundo.
Os adultos jovens são mais propensos a fumar do que qualquer outro grupo? Sim. 2, mas se deixar de fumar reduz o risco de doença cardíaca, de câncer, de AVC? Sim. Então, as duas estão corretas, não tem nenhuma errada. Número 18. Essa aqui a gente tem que prestar bastante atenção, mas a gente conversou sobre essa questão aqui em sala de aula. Dados estatísticos a respeito de atendimento ambulatorial revelou um número grande de DST. E aí fizeram uma análise, identificou que cerca de 97% dessas pessoas são estudantes. Então, quais seriam as estratégias para prevenção que tem a maior probabilidade, por isso que está sublinhado em negrito, maior probabilidade de atingir a dimensão afetiva e cognitiva dos jovens? Palestras na escola com os profissionais de saúde só atinge o cognitivo, gente. Palestra é muita gente, só cognitivamente que atinge. Então, é importante, é legal? É legal, mas não atinge as duas dimensões da pergunta. B, distribuir folheto. A mesma coisa, pode atingir o cognitivo, mas o afetivo não. 3, preparar os professores para realizar uma campanha em parceria? Pode até ser que sim, mas não é tão boa quanto a última opção. D, contato com a associação de moradores para divulgar cartaz. Gente, adolescente vai olhar cartaz pregado sobre DST? Não vai. Então, a última está correta. Criação de grupos para discutir abertamente sobre a sexualidade. Lembra dos exemplos que eu dei, de que eu já trabalhei nos estágios de psicologia escolar, que a gente reunia os grupos, dividindo meninas e meninos, e explicava sobre menstruação, explicava sobre gravidez, explicava sobre doenças transmissíveis. Então, a resposta correta é a letra E, ok? Ninguém fala nada, quem cala consente, deixa eu prosseguir. Ok, só ele falou e tá certo. Então. Pode discutir comigo, me convencendo que eu estou errada. Sobre tecnologia assistida, a gente conversou sobre o bebê de fertilização in vitro, a gente falou até de mãe de aluguel e tal. Mas tem uma coisa também, uma curiosidade a respeito de tecnologia de reprodução humana. Mais de 3 milhões de crianças no mundo são concebidas dessa forma. Agora vamos ver a questão da ética sobre a escolha do sexo e sobre a escolha das características da criança que vai nascer. Qual que é a correta? A técnica de reprodução humana não pode ser aplicada com a intenção de escolher o sexo da criança. Mas eu posso escolher as demais características. Já pensou se fosse um supermercado? Eu fosse numa clínica e escolhesse, eu quero com esse olho, com esse cabelo, dessa cor, com essa inteligência. Eu não posso escolher que jeito que a criança vai nascer. Então, a tecnologia de reprodução humana, eticamente, está proibida de deixar escolher as características da criança. Professora. Oi. A minha irmã, ela vai fazer fertilização in vitro. Amor, vai ser um pouquinho. E ela estudou o código de ética de frente para trás e trás para frente. Ela me falou que pode escolher. Tem uma ficha do doador, onde você escolhe, você vê se é moreno, se é loiro, se tem um olho claro, se tem um olho escuro. Você pode escolher. Mas isso é antiético, Sara. Mas nesse caso aí, Sara... Você não sabe quem é o doador, mas as características tem. Não, mas nesse caso aí, a característica você escolhe. É característica, isso não quer dizer que a criança vai nascer daquele jeito. Mas aqui está falando que você pode escolher tá a característica. Manipular manualmente a questão no gene, não é, professor? Manipular não, mas aqui está falando que pode qualquer outra característica biológica. Você vai olhar, o doador é loiro, tem um olho verde, tem um olho azul, tem um olho preto, você vai escolher. Mas o caso é o seguinte, nem sempre um olho verde, um pai de olho verde vai ter filho de olho verde. Não, Márcia, mas eu entendi. Márcia, mas eu entendi